Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro da Saúde, cara e caro Secretário de Estado. A presente audição tem a ver com a falta de profissionais que se vive no Serviço Nacional de Saúde, bem como as medidas que o Ministério da Saúde deverá preparar para inverter esta situação e dotar os serviços de saúde dos profissionais necessários. O Sr. Ministro tem dito e tem repetido que o SNS tem hoje mais médicos do que há uns anos. Será verdade, como também o facto do Governo não fazer publicar o relatório social do Ministério da Saúde desde 2018, ou seja, há já 5 anos, desse modo impedindo um conhecimento rigoroso e qualitativo no que respeita à informação de recursos humanos do SNS, com caracterização do seu capital humano. O mesmo se diga em relação ao Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, criado há já quase 8 anos pela Lei 104 de 2015, instrumento que a própria lei definiu como fundamental para o planeamento das necessidades de profissionais de saúde do setor público, privado e social, bem como a coordenação das políticas de recursos humanos no âmbito do SNS, mas que ainda não se viu a luz do dia. Daí as duas primeiras perguntas, Sr. Ministro: quando é que o Governo vai publicar o próximo relatório social do Ministério da Saúde e quando vai finalmente criar e manter atualizado o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde? Mas, mesmo que se acredite nos números do Governo relativamente aos recursos humanos do SNS, importa não esquecer, e isto é realmente de veras importante, que haver mais profissionais de saúde, Sr. Ministro, não significa necessariamente um correspondente aumento da força de trabalho no setor público. Até o próprio professor Pita Barros, no seu último estudo, assim enaltece e fala sobre este assunto, que tendo maior número de profissionais de saúde não significa uma maior força de trabalho no SNS. Aliás, mesmo em relação à atividade assistencial, onde o Governo sustenta ter havido aqui um aumento, importa também saber exatamente do que falamos, porque, por exemplo, em relação às consultas médicas nos cuidados primários, se houve um aumento do seu total entre 2019 e 2021, a verdade é que, no mesmo período, houve uma diminuição de mais de 6 milhões quando nos referimos às consultas médicas presenciais. E isto é importante. Houve uma redução de 6 milhões de consultas médicas presenciais. Em 2019 tivemos 20,7 milhões, em 2021 14,6 milhões. É uma questão de fazer as contas e ver que realmente estes números estão corretos. Falando ainda dos cuidados primários, sabemos que faltam ainda mais de 750 médicos especialistas de medicina geral e familiar, e o resultado é que hoje há mais de 1,6 milhões de portugueses que estão registados no Serviço Nacional de Saúde e que não têm médico de família atribuído. É o número mais elevado dos últimos 8 anos, e só em Lisboa e Val do Tejo, zona sob maior pressão, como todos nós sabemos, são 1,1 milhões de pessoas que estão nesta situação. Segundo os dados do portal de transparência do SNS, a percentagem de pessoas sem médico de família atingia 28% dos inscritos em Lisboa e Val do Tejo em março, e 21% no Algarve e 15,7% no Alentejo. Ou seja, mais 600 mil pessoas sem médico de família do que em 2015, quando o Partido Socialista chegou ao poder. Pergunto-lhe assim, pois, que medidas concretas vai o Governo finalmente tomar para cumprir a promessa do Sr. Primeiro-Ministro de que todos os portugueses teriam um médico de família atribuído em 2017. Já passaram praticamente 6 anos e os números continuam a galopar, de dia para dia, os números vão aumentando e cada vez mais utentes sem médicos de família. E gostava também de lhe perguntar, Sr. Ministro, se vai aqui, se nos consegue dizer, de uma vez por todas, sem andarmos aqui aos S's, é que se vai regulamentar as USFs do modelo C, como prometeu há quase meio ano. É que sem regulamentação não é simplesmente possível falar-se da criação destas USFs do modelo C. Relativamente aqui às despesas com o trabalho médico, pergunto-lhe qual foi o montante dos encargos do SNS com os chamados médicos tarefeiros em 2022 e quais são as metas do Governo para este ano, sabendo-se que em 2015
essa despesa estava nos 90 milhões de euros, ou seja, subiu cerca de 50% desde que o Partido Socialista está no governo. Recordo também que o programa eleitoral de 2015 do Partido Socialista tinha o compromisso de reduzir esta despesa com os médicos tarefeiros e de diminuir o número de utentes a ser médico de família, mas a verdade é que está à vista e a verdade é que as despesas com os médicos tarefeiros aumentaram brutalmente e o número de utentes em médicos de família atingiu aqui o maior número de sempre. Por isso é que eu gostava de lhe perguntar aqui, muito olhos nos olhos, Sr. Ministro, é que se de uma vez por todas consegue aqui comprometer-se com uma data para quando é que todos os portugueses terão médico de família. Gostaria que se tivesse essa informação, ou se tem realmente planeado este objetivo de resolver este problema. Como todos nós sabemos, a falta de médicos de família é um problema, é a pedra basilar para nós resolvermos o grande problema que nós temos no SNS, que é que nós temos os cuidados primários que realmente não funcionam da melhor maneira, temos onde as urgências hospitalares ficam assoberbadas, e a verdade é que isto temos que resolver. Não se pode continuar a empurrar com a barriga, por isso é que eu lhe peço um empenho para resolver esta situação, porque quem mais sofre são os portugueses que estão lá em casa, Sr. Ministro. Muito obrigado.